His name is Gordon. He's my father. He was a soldier. While he was a prisoner of war, he was hell. He didn't believe there was goodness in the world anymore. When the war ended, he changed. His faith returned. He dedicated his life to help other people. And on the day he died, he asked me to come and find the person who changed him. What did you say to him? Falta muito, né? Falta muito desse Não, toque, vamos chegar né? lá, viu? É que o sofrimento, ele não tem escala. A transição, a noite escura, é o anúncio da alvorada. A noite escura é necessária para a alvorada. E o nosso planeta hoje, a sustentabilidade, ela é mais do que um termo bonito. Ela é a maneira como nós encarnamos, nós vivemos também no plano espiritual, porque há vários níveis do plano espiritual também. E há muitos amigos, como Allan Kardec diz, né, espíritos que muitas vezes estão em estágio evolucionário, né? Então a jornada ela não acaba, a sustentabilidade, na verdade, ela é para todos os reinos. Mas nesse reino físico, nesse reino da dor, das provas e expiações,
regeneração, existe um momento. Em toda a história da humanidade existe um momento. Quem nunca ouviu falar do dia D, da Normandia, tomada da Bastilha, Batalha de Waterloo? Em toda a história da humanidade nós temos um momento, nós temos o clímax. O momento que o carro vira e o acidente acontece, são poucos segundos. O momento que você recebe a notícia de que vai ser pai, vai ser mãe, é poucos segundos. A vida, ela acontece em momentos curtos de espaço-tempo. E é justamente nesse momento, como diz também a profecia xamã dos índios americanos, dos guerreiros do arco-íris, que quando houver o maior caos, quando houver a maior dor, quando houver o ápice, os guerreiros do arco-íris irão se unir e levantar, sem falar, sem violência. Como esse comercial nos mostra. Um gesto. Então, como eu não planejava passar esse vídeo e acabou pegando forte ali no coraçãozinho, porque o homem caído e ser humilhado, e a mulher novamente, né, por ajudar, é isso o nosso planeta hoje. É isso. Quando a gente não está nem aí para onde vai nosso lixo, e a gente tem um lixão aqui por mais 2 anos só e não há solução, que a China agora anunciou que não vai comprar mais o resquício de lixo do mundo, então não há onde colocar lixo no mundo. E quem não sabia disso, a China importava até então os lixos de todos os países. Havia acordos internacionais para a China comprar o lixo dos países. Existem países europeus que não têm que se preocupar com o lixo, porque a China compra tudo. E de repente a China anunciou que não vai mais comprar. Ou que vai diminuir muito, né? Então, o momento nosso é o momento que entra no período do ápice da transição. Esse é o período onde tudo vai acontecer. De Trump a Bolsonaro são apenas consequências dessa energia, de confronto, de separação do joio do trigo. E a separação do joio do trigo, ela não vai ser um dia parar e abre uma nuvem, um raio do sol e vem Jesus e fala, ó irmãos, vamos, jamais. E sempre me vem isso. Não espere milagres, espere trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. E graças a Deus que haverá trabalho. Porque muitos seres sonhariam em estar no nosso lugar agora, a vivenciar a transição, uma grandiosa oportunidade de dar um salto evolucionário gigantesco. Porque vão ser muitas as oportunidades de ajuda, muitas as oportunidades de sofrimento que a gente vai ter que estender a mão, se a gente quiser evoluir. Então, ou é o amor a si, ou é o amor aos outros. É a essência essa. O mal não é falta de amor. O mal é o amor a si, mais do que tudo. A autopreservação infinita. Não ele que morra, ele que se exploda, porque eu tenho que estar bem primeiro de coisa. Percebe que é um tipo de amor também? Um tipo de amor doentio, mas é amor. São tantos relacionamentos, né? Que tem assim, né? Que é posse. Ou seja, amor a mim. Eu quero você desse jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu sou. E é eu que você tem que preservar. Você tem que cozinhar para mim, lavar roupa para mim, fazer tudo para mim. É eu. E aí vem a nova era trazendo o trans aí, trazendo o homossexualismo, e a gente, cego, fica levantando bandeira contra, sendo que é justamente a salvação, porque as pessoas sempre existiram. Os gladiadores romanos, antes de entrar na sua batalha final, dormiam com homens, porque mulheres eles consideravam de sangue impuro. Essa questão é a liberdade da pessoa. Até a lei do 1 fala, né? Ele pergunta de onde vem essa homossexualidade, né? Eu achei fantástica essa resposta. Ele falou, olha, ao longo das encarnações, nós temos que nascer ou homens ou mulheres. Existe uma tendência que quando a pessoa encarna mais de 60% de um gênero,
que mesmo que ele encarne em outro, ele vai sentir a energia polarizada com o yin ou com o yang, positivo ou negativo, né? Que representa o feminino e o masculino, como a polaridade, né, da energia, tudo tem dois mais, menos, yin, yang, vazio, cheio, para cima, para baixo, sempre, né? Complementa. Então a gente tem muitas encarnações ao longo da vida. E agora as pessoas estão sentindo vontade de manifestar quem elas verdadeiramente são, quem elas se sentem que são. Então nós temos que agora acolher a adversidade. Acolher a adversidade, como aquela menina lá que não tinha nada a ver com isso, que aprendia nas escolas e na casa que aquele combatente era o maior inimigo que tinha que matar de qualquer jeito. Ao ver sofrimento absoluto, estende a mão. O que a gente quer construir? Uma sociedade que seja de tecnologia, mas cada um no seu quadrado, todo mundo só preocupado com você, com aquela filosofia bunker, né? Filosofia bunker, que é você, a caminhoneiro para na estrada, você vai no supermercado para fazer estoque para a sua casa. Então você vê onde a gente é levado a agir? Eu também agi assim. Só que eu fiz o estoque, a minha intenção foi justamente se algum amigo ou familiar não tivesse estoque, eu compartilhar, né? Mas eu tenho certeza que muitas pessoas compraram para guardar para si. Nos Estados Unidos você vê esse fenômeno, né? Antes de acontecer alguma coisa, acaba tudo no supermercado. Ou seja, a cultura do é eu, é meu, a propriedade privada, né? Porque é interessante a gente também observar isso. Ao longo da humanidade, nós tivemos várias formas de nos relacionar com a vida. Nós já fomos coletores, caçadores, fomos só vivemos da caça e da fruta, da retirada da fruta, das coisas. Depois a gente sofreu a agricultura, formou as aldeias agrícolas. Depois se formou as civilizações agrícolas, o Egito, os maias e todas as civilizações plantavam na margem do Nilo. Aí veio o grão-de-bico, daí veio a abóbora, daí vem várias espécies de milho aqui dos incas. Então a humanidade vem. Aí de repente vem a industrialização. Antes disso, aquele tempo dos reinados, né? Que havia os reis dos castelos, que era o quê? Os reis detinham o poder militar, então eu tenho os cavalos de guerra, eu tenho os soldados do exército, eu te dou a proteção. Por que formou? Porque acabou o Império Romano, de repente tinha um monte de reinado que se atacava. Então eu precisava do castelo para ter proteção. Eu plantava e pagava boa parte do que eu plantava para o rei, em troca dessa proteção. E aí o rei fazia todas as movimentações de mercado, né, em cima disso. E aí veio o capitalismo. Por quê? Porque, de repente, se eu estava lá no reinado e tal, eu começava a me dar bem, porque eu sou empreendedor, porque eu comecei a trazer gente para plantar, por N motivos, o rei poderia a qualquer momento me prender, tirar eu da minha casa, jogar eu para outro lugar e acabou. Porque assim era o feudalismo, o rei era o absoluto. Aí veio a transição para o capitalismo, que é a base, é o que? Propriedade privada. A base é o que? É posse, é meu. Direitos autorais, que agora já está com a internet, né? Mas é isso. Então é um bom movimento. É um ótimo, é uma evolução. Então as pessoas não podem, né? Muita gente fala o capitalismo que está causando a destruição do planeta e tal. Ok. Mas é o melhor que a gente pode fazer, porque realmente faz sentido você ter a sua preservação, as suas coisas, você ser respeitado pelo que você é, você conquistou, você batalha, você conquista, né? Só que esqueceram aí de colocar na conta que a gente tem 2 bilhões de pessoas sem água e sem alimento. Então todas as vezes que eu vejo uma pessoa reclamando de alguma coisa, de tal coisa, eu sempre brinco, falo, cara, tá tudo bem, 2 bilhões de pessoas acordam sem água e sem comida, agradeço. Porque eu, graças a Deus, não sei o que é não ter água para tomar. Provavelmente os brasileiros, né? Não sabem o que é o Brasil de muita água. Também, graças a Deus, nunca passei fome. Mas conheço pessoas que passaram. Então, quando você vê isso, você fala, nossa, nós somos primitivos. Porque a gente está vendendo jatinho a 3 milhões e um cara compra e a gente não tem comida e água para dar para as pessoas. Tendo já soluções para levar água e comida, a gente hoje produz mais alimento do que a sociedade consome.
Atualmente, a produção agrícola no planeta é maior do que o consumo. Só que você tem o desperdício do transporte, desperdiça muita coisa, e você tem o preço que limita. E eles chegam a queimar a produção excedente. Queimar a produção excedente porque o preço fica muito barato. Então, vê se isso não é primitivo. Então, agora, nós temos esse desafio de romper os limites, romper as barreiras do que é normal. Nós precisamos romper a barreira do que é normal. Nós temos que ter a liberdade, nós temos que ter um entusiasmo de fazer, desde que seja pelo equilíbrio, desde que seja pelo amor, desde que seja pelo respeito. Amor, é amor. A bússola da evolução é o amor. O amor. Aí, a polaridade da vibração é o amor a si e o amor aos outros. Então você pode, né? Mas aí já é outra coisa. Mas você tem uma liberdade de escolha. Você tem as duas polaridades com você. Você pode escolher ser a você, ou você pode escolher estender ao outro. E estender ao outro significa o quê? Olhar para a natureza ao nosso redor, olhar para os animais ao nosso redor, olhar para tudo que existe ao nosso redor e falar como eu vou promover o equilíbrio, como eu vou fazer com que aquilo seja melhor do que sem eu aqui na Terra. Como eu vou fazer? Lembrando que tudo que nós vemos são como pálidos reflexos do que existe verdadeiramente. Se vocês já viram aquela régua da realidade, eles fizeram o seguinte, eles pegaram assim, ó, tudo que existe de onda, Nikola Tesla falava, né, se você quer entender o universo, pense em relação à energia, vibração e frequência, porque o universo é isso. Isso daqui é sólido, assim, pelo mesmo motivo que um ventilador, quando gira rápido, não parece que é uma hélice só? Só que quando para tem mais espaço vazio do que material? É isso. Só que ele está girando a velocidade da luz. Então o mistério está por que aquela hélice continua sendo aquela hélice e ela não se desfragmenta, sendo que cientistas já descobriram que os átomos que formam essa hélice, que formam a minha roupa, que forma esse cartaz, que forma esse negócio, ele está desaparecendo e aparecendo sem nenhum padrão. Ele pode desaparecer e aparecer no futuro, eles não sabem, eles não conseguiram ver um padrão. Então tudo está coexistindo a todo momento. Quando eu relo em alguma coisa, na verdade eu não relo em nada. Vocês sabiam disso, né? Porque se você relasse, seria uma explosão atômica. E a energia atômica é justamente isso, é encostar um átomo no outro. A energia atômica é isso. Nós nunca encostamos. Então nós estamos flutuando em energias que se repetem. Quando eu bato uma bola no chão, quando eu bato, na verdade, a velocidade que eu bato, porque dói? Porque a energia igual e contrária. Toda força gera uma força igual e contrária. Se eu bato muito forte, ele repele muito forte, eu sinto porque minha pele é física. E ela tem sua resistência, ela tem os seus padrões. Então, nada está encostando em nada. Nós estamos repelindo as coisas. Então, essa é a nossa realidade. E eles fizeram o seguinte, pegaram tudo que existe. Tudo que existe. Ondas gamas, raio-x, né, que a gente vai tirar o exame do médico, raio-x, tem raio-x demais no universo aí. Nossa, um monte. Raio-x está todo lado. Eles descobrem as emissões de raio-x que não sabe de onde, não sabe explicar, vai ter um monte de raio-x. Ondas gama, ondas teta. E aí tem a luz visível. Um pedacinho do que existe a gente enxerga. Aí, de uma forma mágica, quando ele entra na luz visível, ele abre as cores do arco-íris. E eu não sei em relação a vocês, mas eu sempre, desde criança, eu olho o arco-íris e eu não acredito no arco-íris. Porque, que energia que é essa do arco-íris? Vocês já tiveram a oportunidade de ficar olhando mesmo o arco-íris, sem ser aquela coisa de ver pelo carro e tal? Vocês já pararam, ficaram refletindo no arco-íris, olhando, contemplando mesmo? Energia boa, energia maravilhosa, né? Você sente uma... Eles falavam que era aliança, né? Lembrando da aliança de Deus com os homens e tal, mas na verdade, para mim, assim, hoje, né, eu vejo como a realidade, o universo, Deus, mostrando, dando uma
uma dica pra gente do que está por trás disso tudo que a gente vê. Sabe? Tipo a paleta de cor da criação. Tipo, olha só, vou criar um fenômeno para que nas condições perfeitas da chuva do sol, ele tem, e você sabe que o arco-íris tem que nascer no ponto de água e acabar no ponto de água. Né? Então ele tem muita coisa mágica nesse processo. O arco-íris tem os estilos que aparecem nas nuvens e tal, são outros, mas aquele circular, ele nasce na água e termina na água, ele não é aleatório. Eu já vi hoje, eu estou morando num lugar que vira e mexe tem arco-íris, tipo assim, digamos 2 vezes por ano. Né? Já estou lá há 5 anos, eu já vi isso, e daí que eu percebi, eu fui estudar. Era sempre no mesmo lugar. Não aparecia arco-íris em outro lugar, sempre no mesmo lugar, assim, ó. Eu peguei pelo mapa e vi, pelo mapa do Google, né? Vi que tinha 2 pontos de água, falei, ó, deve ser isso, pesquisei realmente. Então, ou seja, parece que tem uma ligação maior do que simplesmente uma, né? Falam que tudo que existe tem um porquê, tem um significado, tem a sua consciência própria, né? Tem a sua forma de expressão, né? Então, eles colocaram isso numa régua de 30 centímetros. Tudo que existe, o universo, né, vibração, frequência, tudo que existe de vibração e frequência no universo, se fosse colocar uma régua de 30 centímetros, nós estaríamos vendo apenas 5 centímetros do que realmente existe. Só 5. O nosso olho, o nosso ouvido, olfato, né, mas ouvido e olho só capta 5%. Então, ou seja, 25 dos 30 centímetros a gente não consegue perceber. Por exemplo, o cachorro já consegue. Vocês viram, né? Tem aquele apito até que o homem não consegue escutar, mas o cachorro escuta. Por quê? Ele está numa frequência que nosso não vibra, nem reconhece. E aí, mas o cachorro sim. Então, por isso que tem os animais de poder, do xamanismo, que é a primeira forma de religião, digamos, no mundo, né? Que é a relação. O que você tinha antigamente? A natureza. Então, você olhava uma coruja, a nossa energia, via a coruja, sentia o lobo, o urso, o leão. Então, eram os animais de poder, né? Resgate da natureza com você, a árvore e tal. E eles já viram essa energia ali, né? Isso daí vai só se replicando ao longo do tempo, ao longo das formas de interpretar. Então, a gente tem hoje uma realidade que é projetada, os cientistas falam até de holográfico, né? Vocês já assistiram Matrix? Pode? Gostaria de saber sobre a aurora boreal. Ah, que legal, bacana. A aurora boreal, muito legal. A aurora boreal é o seguinte, ela tem, o planeta Terra, ele tem uma série de camadas, tá? Nós estamos vivendo na crosta, né? Na crosta. Aí, em cima da crosta ali, nós temos os gases, né? Oxigênio, nitrogênio, as coisas que compõem o ar que a gente respira. Isso daí forma a atmosfera. Depois dessa atmosfera, nós temos outras camadas. Uma delas é uma que chama ionosfera. A ionosfera é o seguinte, é uma camada que ele também chama de magnetosfera, né? Ela é uma camada que envolve o planeta num campo magnético, invisível, né, aos nossos olhos, mas é o mesmo princípio do ímã. Sabe o ímã que se atrás, coloca do lado do outro ele puxa? O que puxa é essa energia. A gente é um grande ímã. Só que a gente tem o norte e o sul dentro do planeta, né? Então, esses íons saem do polo do planeta e entram no polo do outro, igual ao nosso corpo, né? O chakra sai e entra no coronário, mesma coisa. O planeta também tem. E esse íon é como se fosse eletricidade. Tipo eletricidade, porque é íon, é energia mesmo, energia elétrica mesmo, né? Os raios. Por que tem os fenômenos dos raios? Para equilíbrio dessa ionosfera. Eles já provaram que quando o raio cai na Terra, muito acima, depois da faixa de onde tem oxigênio e tudo, onde está lá em cima, existe uma descarga gigantesca, muito maior do que o raio que caiu. Ou seja, um mecanismo dessa ionosfera, essa eletricidade está aqui, né? Aí o que acontece? O planeta está se deslocando como um cometa pelo universo. A nossa galáxia, Via Láctea, ela é como se fosse não sei se vocês já viram imagens do nosso lar. Não aquele espiritual aqui em cima, mas o nosso lar galáctico, da nossa galáxia, nossa Via Láctea, como ela é uma Via Láctea espiralada, que fala. Ela tem um formato de espiral, com 3 braços mais ou menos, tipo, imagina, né? Tem uma bola aqui, tem braços, e a gente
está na pontinha de um braço, bem quase fora da galáxia. Assim. Fora não, já não vou falar. Mas a gente está na pontinha. E esse planetinha nosso, ele tem mais ou menos, eles estimam que são 100 trilhões de planetas que podem existir todos nós. Nem dá para colocar o zero aqui, tanto zero que não dá para imaginar. Só que na galáxia, eles imaginam que tem mais 100 bilhões de galáxias. E a nossa é uma das menores, né? Enfim, a gente está se deslocando, assim, e a gente tem um Sol, certo? Então a gente está girando em volta do Sol, mas a gente não está parado e a gente está assim, o Sol está parado, igual a gente aprende na escola. Né? Na escola, putz, a gente aprende assim, né? Solzinho no meio, um monte de planetinha parado. Só que ninguém falou que esse sistema é como se a gente estivesse olhando para cima. Se a gente estivesse olhando para o lado, a gente ia ver um negócio de se deslocando a 146 mil quilômetros por segundo. A gente está todo o sistema solar. Muito rápido. Aí a gravidade do Sol está puxando. Então os planetas vão assim, entende? Vocês conseguem visualizar todos os nossos 8 planetas, Marte, Vênus, tudo numa elipse, assim, ó, indo atrás do Sol. Aí realmente, se você olha de cima, aí é aquele esquema que a gente aprendeu. A gente vê os planetinhas, mas na verdade está se deslocando. Eu vou chegar agora vai ser. O Sol, ele fica pulsando. E ele tem umas explosões, que eles chamam de aurora. O boreal vem dessa massa solar. Porque o Sol, ele explode, digamos assim, ele estoura, tipo um vulcão, né? Vamos supor. Soltou lá. E vem vindo no universo. E muitas vezes pega na Terra, várias vezes não. Pega nos outros planetas, dá para você ver isso em tempo real. Tem radar que se mostra em tempo real. Aí, isso então, e agora eu vou chegar. Agora, quando o Sol bate nessa magnetosfera, imagina aquela onda cheia de energia vindo. E essa magnetosfera existe justamente para proteger isso. Tá? Se não fosse isso, a gente já estava tudo queimado, tudo estaria queimado, as coisas tudo. Então, quando vem essa massa, ela bate. Aí o que acontece? São vários fios. Imagina que é um cometa, né? Então, vocês conseguem visualizar uma cometinha, né? O planeta está aqui, ele está saindo os raios aqui para cá. Porque o planeta está assim, então ele tem vento, né? Tem vento solar. Então fica um cometinha. Quando vem essa energia, ela bate, eletrifica essas cordinhas e vem trazendo energia. Quando ela traz energia, ela esbarra uma na outra e dá tipo um curto. Por isso que também essa nossa proteção tem limite. Se tiver uma explosão muito forte, destrói. Porque tem 1, 2, 3 camadas, o Sol vai destruindo. Aí vem os polos. Porque atrai toda essa carga dos polos. Aí tem a aurora boreal. Os polos, isso só acontece nos polos. Porque quando tem a eletricidade, ela é conduzida para lá. E aí as cores, elas são o fenômeno do arco-íris também. E se a pessoa estiver, se estiver muito perto, ele pode afetar o próprio corpo? Não, eu acho que não. Não queima, não tem efeito nenhum. Nenhum efeito. É o raio ultravioleta. Está muito lá em cima, sabe? Mas muito lá em cima. Você vê você não chega a você. Na verdade, é um dos fenômenos que eu quero ver antes de morrer. Eu não quero atrapalhar a sua exposição. Estou vendo que tem 25 slides. Sim. Ah, não, mas é só imagem. Só imagem? É só imagem. É que até não vai. Tá Só bom. para você. Não, estou sabendo. Está sabendo? Então tá. E a gente já está falando sobre o tema, né? Perceba que tudo aqui é sobre o tema, né? Eu só estou deixando fluir de uma outra maneira porque eu senti aqui na hora dessa questão de ser uma coisa mais livre. Mas já que você tocou, nada por acaso, né? Então vamos entrar no sistema certinho ali antes. Gente, desculpa, acabei mudando totalmente. E eu acabei nem me apresentando, né? Meu Deus do céu. Então, poxa, meu nome é Fabiano. Suas emoções também. Exato, foi muito emocionante o começo. Até me desculpem até assim. Meu nome é Fabiano, eu sou jornalista, trabalho na área aqui na cidade, na área de marketing digital. Eu tenho uma agência há 8 anos aqui. Trabalho com a parte de negócios, vendendo cursos para líderes aqui, gestores de Pilkington, Embraer, Sebrae, Unimed. Eu trabalho com a Fundação Dom Cabral, que ela é eleita a melhor escola de negócios da América Latina, aqui há muitos anos. Então, a minha atividade não tem
muito a ver com essa coisa da espiritualidade, né? Mas ela faz parte da minha missão, que é justamente levar para esse ambiente porque eu fui, aí vem, né? Minha mãe, ela é uma grande buscadora, assim, da vida, assim. Hoje ela é mestre pela Unifesp, medicina comportamental, entrou na faculdade há 50 anos, ela tem 30 anos eu vi ela fazendo, a Beatriz de Paula Porto, acho que vocês talvez alguma pessoa, fez tudo que fez na vida, eu sempre fui quem levei, quem fiquei com ela, então desde os 12 anos, e eu me formei em Reiki, por exemplo, em 97, então eu já sou reikiano há 21 anos, porque a vida foi me levando e eu fui indo, então ao longo desses anos, desde os meus 12, 13 anos, eu vou em muitos locais assim de espiritualidade. E comecei a base com a Grande Fraternidade Branca. Não sei se vocês já ouviram falar. Tipo Rosa Cruz, assim? Não. A Grande Fraternidade Branca, ela fala dos mestres ascensionados dos 7 raios. Justamente da arco-íris, né? Que é cada raio que rege a realidade tem uma energia. Então é trabalhar essa energia, né? E aí, muito tempo, no tempo espírita, na época Colmeia, né? Não sei se existe mais, ficava ali na frente da família. Existe. Ah, existe? Ah, legal. Então, era Passei lá lá. essa semana. Ah, que legal. Então, era lá que eu ficava, era criança, via, tudo. Passei budismo, jorei, a messiânica, né? Todas as coisas tentei, né? Umbanda, fui indo. E eu abria, né? Abria a mente para ver a essência. E aí, com isso, eu fui conduzido a trabalhar a parte de comunicação. E hoje eu tenho um blog, né, chamado Jornalista da Nova Era, que eu trabalho há 5 anos esses conteúdos. E eu vejo agora que realmente o momento de passar a informação para as pessoas chegou mesmo. Porque eu trabalho com essas questões de mídias sociais, entendendo empresas, tudo, né? Trabalhando sem intervalo, poliédrico, barbareza e tudo mais. Só que eu nunca vi o resultado que eu estou tendo com essa página de blog para falar de espiritualidade do que uma página de shopping, uma página de... Então teve uma publicação que, sem eu dar R$1 para o Facebook, mais de 100 mil pessoas foram alcançadas. Então eu abracei isso para mim e tento transmitir as essências, porque a religião ela foi utilizada muito ao longo da história como instrumento de poder também. Nós temos, né, que observar as cruzadas, o que aconteceu, né, com a humanidade, tudo como a gente chegou até aqui. Só que ela preserva as essências. A essência do amor. Quando você entra no brinco, você tem 5 amigos. Um é umbanda, outro é candomblé, o outro é espírita, o outro é budista, o outro é taoísta. Eles estão todos juntos ali. Vamos supor, 7 horas é o culto lá das doutrinas. Está todo mundo brincando, todo mundo junto, de repente, 7 horas, gente, temos que ir. Todo mundo sai, cada um vai para o seu local. Cada um vai para a sua casinha, mas só que todos eles estão lá dentro, da forma deles, pedindo bem, pedindo a paz, pedindo a melhoria, pedindo a saúde, pedindo equilíbrio. Vê a essência. Por isso que vê como é primitivo você falar que não pode imagem, não pode isso, não pode aquilo. Esquece, tem uma frase até no Evangelho Apócrifo de Tomé, né, que fala, né, quebre uma pedra, quebre uma madeira, eu estarei lá. Levante uma pedra, eu estarei lá. Não preciso de templos de ouro para ser encontrado. Eu habito em ti, estou em todos os lugares. Então, são expressões. E aí eu sonhei com uma imagem que eram vários templos assim, sabe, um templo hindu, um templo católico assim, umas colinas, tinha esses templos, todos os templos tinham filas para entrar, as filas se conectavam, cheio de gente entrando nesses templos, em cima de cada templo uma cor de luz, um amarelo, outro verde, outro azul, outro branco e tal, e aí elas, logo um pouco acima, se uniam todas, viravam branca e subiam. Aí eu vou explicar isso para o designer nosso, né? Eu coloco uma colina nas igrejas que eu sonhei, falando, o que você está fazendo? Ele conseguiu fazer lá. Depois eu posso passar a imagem para vocês verem como ficou os templos, com as filas de pessoas e a energia se unindo. Que a essência é a mesma. Então a gente tem que ir nas essências. As essências que importam. Então se você se sente bem no espiritismo, se essa
fazendo você sentir isso com o outro, é maravilha também. Tem um monte de gente que começou em uma, agora está em outra, e passou, e volta, e vai. Porque cada momento a gente está na vida. Cada fase da vida nós estamos no momento. Então nós temos que deixar fluir isso. E sempre ser um ponto de amor, de conexão de amor. Então você sai daqui, vai para o outro, vai com respeito, vai com julgamento, vai com respeito, respeita as tradições. Eu fui esses dias na Jurei, né, e eles têm determinado horário, fotinha do mestre que eles chamam, eles vão, tem todo um bate-palma. Bonito, sabe? Bonito, legal, diferente. Por que não? Por que não? Ele olha para aquela pessoa ali, ele pensa o bem, ele pensa o amor. O que importa é o sentimento, a expressão. Pouco importa. A gente tem uma mania de se prender ao físico, porque naturalmente é o nosso sentido mais próximo, né? Mas a gente tem que transcender isso, a gente tem que ir no sentimento por trás, né? Tem que ir no que aquilo atrai, no que aquilo traz para você. Então, hoje, aí vou passar umas imagens, na verdade eu separei umas imagens assim mesmo, Você quer ver umas imagens para a gente refletir, né? E essa daqui foi a única que tem coisa relacionada a conteúdo, né? Conteúdo escrito. Os 4 pontinhos de reflexão sobre sustentabilidade na visão espiritualista, espírita, né? São esses 4, né? Então, karma, causa e efeito. Tudo que fazemos tem consequências e seus efeitos serão sentidos no plano físico ou espiritual. Reinos conectados, evolução contínua. A planta, o mineral e o animal de hoje é o homem de amanhã. O carinho que você tem que ter, porque você já foi aquilo. Livre-arbítrio e a ilusão da separatividade. Somos como deuses para decidir livremente. Porém, julgamos a partir de uma ilusão de separatividade. Será que decidimos corretamente? A gente não vê as coisas. Ou, não sei, lógico, os médiuns que receberam esse dom de aberto de ver tudo, talvez tenham uma resposta diferente. Mas, em geral, nós temos o véu de Maia, né? Que quando nós nascemos, esquecemos das nossas vidas passadas, porque é óbvio, né? É muito óbvio, né? Se a gente não esquecesse, ia virar uma bagunça danada. Então a gente esquece para a gente poder evoluir sem a influência do que passou. Mas a gente julga, a gente escolhe, a gente decide. Mas a gente está julgando, tudo que a gente conhece é pensando que a gente está separado das coisas, separado das pessoas. Aquela pessoa que está ali do outro lado da rua pedindo esmola é diferente de mim. Ou ela não está conectada de alguma forma comigo. Ela está lá, eu estou aqui, não tem nada a ver com isso, sabe? Então, imagina se a gente visse a conexão das coisas, será que a nossa decisão não ia ser diferente? Servir ou coexistir? Aqui eu vou falar uma coisa que me incomoda um pouco, assim, muitas doutrinas que eu conheci, que eu estudei, que é essa questão de que os animais foram criados para servir o homem, para servir como escravos o homem. Caramba, aí eu penso assim, né? Francisco de Assis, né? Todas as criações são filhos do Pai e irmãos do homem. Deus quer que ajudemos aos animais se necessita de ajuda. Toda criatura em desgraça tem o mesmo direito a ser protegida. Será mesmo que aquele ser magnífico, maravilhoso ali, com a sua peculiaridade, olha o feminino, né? Que lindo, perfeito, olha uma lagosta que seja, pitoresca, mas toda adaptada, olha a vida, né? Olha a vida, como ela é maravilhosa, e eles vieram aqui para a gente escravizar, porque é isso, né? Servir é isso. Então, você tem que enxergar, e aí começa a reflexão dessa nova sustentabilidade, que é muito legal isso que você comentou, de que realmente não está sendo falado, né? Não é só nos centros espíritas. Hoje, eu estou com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, debatendo um programa de startups aqui, que vai falar sobre sustentabilidade, trazendo os conceitos da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030.
E ninguém está falando disso nas startups também. Então eu sinto que agora está começando a fase de falar disso. E é muito legal essa oportunidade, e esse tema está vindo. Porque a sustentabilidade, ela é refletir sobre várias coisas internas nossas, várias verdades nossas. Porque é isso, tudo que você faz tem consequência. Você coloca, né, a gente participando dessa questão do nosso dia a dia, as embalagens, né, a gente não separa o lixo, não se preocupa com as questões de tempo de banho, por exemplo, uma coisa besta, né, mas que... E aí várias coisas, né, várias coisas que nós fazemos, né, várias coisas ali, que é o quê? A gente voltar para um pensamento mais universalista das coisas. Que todos os seres estão habitando no planeta e necessitam de sustentabilidade. Não é mais possível nós não nos preocuparmos com isso. Então hoje, se tem uma frase até do John Lennon, né, acho que ele fala que se os abatedouros fossem de vidros, ninguém comeria carne, né? Então, assim, eu virei vegetariano faz uns 2 anos, 2, 3 anos, e o ápice para mim foi depois de um documentário de sustentabilidade, até conduzido pelo Leonardo DiCaprio, chama Cow de Vaca, C-O-W, Spirits, Cow Spirits, que há vários relatórios que apontam que o consumo da carne e a pecuária é a maior causadora da devastação florestal do mundo. Vários, está comprovado. Só que eles entraram em todos os sites de instituições de meio ambiente, WWF, Greenpeace, Rainforest, nenhuma fala disso, nem fala. Então como que pode? Se tem relatórios comprovando que é o maior devastador, como que essa que fala que preserva a floresta não fala? E aí ele vai na cúpula. E tentaram boicotar esse documentário, por isso que o Leonardo DiCaprio veio, ajudou e tal. E ele vai na cúpula dessas empresas e falam, e aí grava alguns sob anonimato até, tá, mostrando silhueta, e fala, não, que a gente não pode pegar no hábito das pessoas. Porque as pessoas não gostam de sair da zona de conforto, elas gostam de dar o dinheirinho aqui e está ajudando a África, gostam de dar o dinheirinho e está ajudando a Amazônia, dar o dinheirinho aqui e está ajudando. Agora, quando ela fala, não, você quer ajudar? Tira o consumo da carne um dia na semana, muda tal coisa. E o cara começa a sair e fala, eu não me sinto mais parte disso, eu acho que não estou mais concordando, então ele sai. Então ninguém fala. Então você vê como é sério, como até, né, uma palavra forte, mas hipócrita, né? A gente está brincando. Estão brincando. Então, se a gente não encarar as coisas de verdade, e 1 quilo de carne tem 15 mil litros de água embutidos no processo. 15 mil. Porque desde você plantar a coisa, o que ele come, você tem que molhar a planta. Ele tem que comer. Depois ele precisa beber água. E ele depois precisa, então, a cadeia disso é gigantesca. É absolutamente sustentável. Então, foi feito um movimento global que é Monday Without Meat, que é segunda-feira sem carne. Só isso. Então, olha o chamado de moderação. Podemos tentar usar isso. Então, um convite para todo mundo. Um dia na semana. Segunda-feira, terça. Segunda seria legal porque o mundo inteiro faz na segunda. Eu estive agora no Instituto IP de Pesquisas Ecológicas. Estava na segunda e falei, pô, que legal, você não tem carne, tá vegetariana, né? Tipo, pô, que bacana, diferente, né? Ele falou, não, que hoje é segunda a gente adere ao movimento global. Eu falei, pô, que legal. Então, cara, um ovão, um omelete, delícia ali, com uma coisa de abobrinha, com batata, coisa linda, né? Então, só isso, o impacto que dá no planeta, você retirar esse convívio só mostrando consciência. É uma delícia, né? Nossa. E isso aí é uma coisa que a gente também precisa pensar em termos de sustentabilidade, que é o quê? Os meus hábitos. O que eu posso fazer com os meus hábitos? Só que mais importante que meus hábitos é o que se passa no nosso coração e na nossa consciência. Não sei se vocês já ouviram agora a Mônica de Medeiros, da Casa do Consolador. Vocês já ouviram falar dela? Então, ela estava comentando, né, com o espírito que ela trabalha lá, falando que a gente precisa ter essa preocupação de mudar os nossos padrões, né, de romper esses modelos, né, que a gente tem. Se a gente não romper os modelos, a gente não vai conseguir sair do lugar, porque está muito errado. Está muito errado. Eu olho as casas que estão construídas de forma errada. As
As casas não têm cisterna para captação de água de chuva, é coisa básica. Casa não tem. Pensa na nossa casa, é um monte de cimento que destrói tudo, mata tudo. Pensa, nossa, tudo que a gente faz é errado, tudo de transporte, a gente já podia estar carro elétrico, hidrogênio, está ainda combustível fóssil. Então a gente tem tanta coisa que a gente vai precisar regenerar, está tão assim, o livre-arbítrio nosso nos levou a um sistema de controle e poder tão grande, que hoje a gente tem 8 pessoas no planeta, 8 pessoas, tem mais riqueza que 50% da população mundial. 8 pessoas têm mais riqueza que 3 bilhões e meio de pessoas. 8 pessoas. Isso nunca aconteceu. Isso está se elevando a um nível absurdo. Porque toda vez que tem crise, sabe o que acontece toda vez que tem crise? Eles compram tudo. Porque está barato. Toda crise que você vê, saiba, o topo está ficando mais poderoso. O topo está ficando mais poderoso. O Banco da Grécia foi vendido para fundo de banco. A Grécia foi vendido, o Banco Central não teve dinheiro e comprou um banco dos Estados Unidos. A Finlândia, vários países 2008. Então a gente está chegando num ápice também disso, que vai nos guiar a uma decisão. Que essa decisão, e aí, né, peguei algumas imagens aí, mas essa decisão vai nos levar num mundo que a gente pode construir, né? Com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de transformar, com a nossa capacidade de unir, de trabalhar unidos, nós poderemos construir sociedades inteligentes, sociedades conectadas, sociedades que alinhem todo o avanço que a gente teve no capitalismo, né? Com todas as tecnologias, com tudo, mas também a preservação ambiental. Desculpa. Esse aqui é do nosso lar, né? Do filme, né? Da cidade deles. Aí a forma que eles trabalham, né? Uma proposta. Olha aí. Tudo propostas, soluções, possibilidades que nós já poderíamos estar vendo no planeta, que nós já estamos vendo no planeta e cada vez crescendo mais. E é essa sociedade que a gente tem. Esse é um projeto Vênus, que já existe em mais de 100 países. Agora, finalmente, eles vão conseguir construir a primeira cidade deles, a proposta deles, que é a cidade circular, porque tudo faz muito mais sentido, o transporte público, as coisas muito melhores. Um anel é de indústria, outro anel é de comércio, outro anel é de residência, outro anel de lazer, várias propostas. Mas isso a gente vai fazer juntos, né? Cada um de nós, com o nosso esforço, com o nosso dia a dia, com o nosso pensamento, o nosso sentimento, a gente está construindo essa teia da sustentabilidade, essa teia do equilíbrio. Cada vez que você acolhe a pessoa, em vez de você ficar nervoso, você está ajudando essa teia. Toda vez que você tem uma atitude de compaixão, uma atitude de respeito, você está fortalecendo essa teia. Então pense como muito mais do que as nossas ações físicas, né? Mas uma percepção do dia a dia que a gente leva, a vida com leveza, o amor, né? O respeito que vem, e o acolhimento, né? Que Jesus nos ensinou da forma mais absurda de todas, até na hora da morte ele falou perdoe, né? Acolha, olha isso, ele morrendo e falhando, acolha, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então não há outro caminho, o amor aos outros. A vida, a verdadeira vida é espiritual. E se hoje a gente passa dificuldade, é porque a gente tem que superar isso para nós depois, no plano espiritual, conseguirmos seguir a jornada evolutiva. Porque na Terra que se tem as verdadeiras lições, né? Na Terra que o negócio do bicho está pegando aqui. Lá no plano espiritual, lá, pô, tá tranquilinho, você parou, já está separado o joio do trigo, as coisas já estão belezinhas, eles vêm aqui ajudar, mas depois voltam para casa. Agora, pergunta para quem quer evoluir lá se eles não gostariam de estar encarnados aqui, com saúde, para participar, para ajudar nessa transição planetária, para ter oportunidade de crescer em níveis que seriam impossíveis em uma vida de paz. Porque você tem oportunidades de catálise, que se chama, né? Oportunidades de ação. Você tem os chamados, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Mas quem escolhe não é uma entidade sobrenatural que fala, você é escolhido. Não, é você que se escolhe. Você que se escolhe, mas você tem que se escolher. Você tem que falar, eu vou ser um ponto de luz. Aí a partir do momento que você faz isso, quando você erra, você percebe que você errou e já vem a consciência e fala, putz, cara, você errou ali, o que você pode fazer agora? Não, melhor deixar quieto, não fala ali,
Pai. É um ponto de luz, não é um ponto que não erra. Não é um ponto que às vezes não tem sombra. O yin yang, você sabe esse símbolo, o yin yang, né? Tem um pontinho preto na bola branca. Tem a essência contida. Assim como o bem e o mal, o positivo e o negativo, o amor a si, o amor aos outros. Tem que ter. Então não é que você vai ser toda hora luz, mas você vai ser um absoluto buscador do acerto, sabendo que você é um aprendiz infinito. Cada vez errando menos, está acertando cada vez mais. Exatamente, aí vem o ser de perfeitos como seu Deus é perfeito, né? E a perfeição ela é possível, mas só que ela não no mundo materialista desse, de poder, de status. Ela é possível no mundo de pertencimento. Você acordar, de você acolher, de você respeitar, de você trabalhar com as suas sombras, né? Com os seus medos, né? Então é isso que nos traz. Essa é a visão que nós temos que migrar. Isso aqui, eu acho que é um grande desafio nosso, digamos assim, nessa transição. Porque nós temos o livre-arbítrio. Perfeito? Nós temos o livre-arbítrio. Então não vai ter ninguém que vai vir intervir para a gente, não. Vocês pensam nisso, tira da cara, tudo bem, pode torcer para que venha. Mas não faz nenhum sentido vir um Deus e intervir, falar, resolver seus problemas. Não faz sentido. A gente vai ter que como sociedade, humanidade, lidar com isso. A gente tem o livre-arbítrio. A gente pode seguir o caminho de Atlântida, nas nossas lendas, né? Ser devastado e cataclismo. Ou a gente pode seguir exemplos de prosperidade. A gente pode seguir o caminho da abundância. Nós já temos todas as soluções. Cara, todas as soluções já existem para a regeneração do planeta. Todas as soluções já existem. Todas. Limpar o oceano, limpar os ares, todas. Elas só precisam receber atenção, apoio, incentivo. E isso vai ser a transição, porque hoje só se olha o lucro. Só vai dinheiro se tiver lucro. E acabou, fim de papo. Vai ter que mudar essa perspectiva, porque senão não vai ter lucro num planeta destruído. Então qual que é a visão? E essa daqui, perceba como essa visão ela é passada. Eu sou jornalista, assim, eu estudei isso. Ela é passada de uma forma absurda pela mídia, pela imprensa, mas absurda mesmo. Então, se você está acostumado a assistir noticiário, essas coisas, pode assistir, eu assisto também, eu gosto da informação, mas não se envolva com o sentimento com elas. E saiba que ela é feita para te trazer isso aqui. Ó. É feita para te trazer isso aqui. Por isso que só tem morte, destruição, acidente, notícia ruim no noticiário. E notícia boa não vende, né? A gente já escutou essa falácia aí, não, a gente acredita nisso até hoje. Olha só, visão de mundo, não tem para todo mundo. Quem já não ouviu isso, né? Ah não tem para todo mundo, muita gente no planeta, não tem para todo mundo. Fizeram um estudo agora falando que o planeta poderia ter 18 bilhões de pessoas se fossem vividas de forma sustentável. Só que sabe qual é o problema que a gente fez? A gente criou câncer. A gente criou cânceres, que são nossas cidades. Então nós temos um espaço gigantesco vazio e de repente as cidades. Olha a cidade do México, olha São Paulo, caótico. Um monte de pessoas na rua, poluição, violência, são câncer. Então em vez da gente ocupar de forma sustentável, a gente se juntou. Então, essa visão traz a questão de não ter para todo mundo. A visão de mundo que tem para todo mundo. Né? Se não tem para todo mundo, temos medo do que falta. Se tem para todo mundo, acreditamos que não vai faltar. Que é a questão do medo. Né? Quantas notícias não trazem medo? Né? O sistema ele funciona por medo e escassez. Toda hora ele tenta te provar que é medo e escassez, medo e escassez, medo e escassez. Mas é assim que o planeta nos mostra, né? É isso que o planeta nos demonstra nas suas leis, nas suas criações. Como que é a natureza? Como que é a sustentabilidade? Quem lida com a natureza sabe, né? Você vai, às vezes no nosso dia a dia, abre uma mão. Quantas sementes tem lá dentro? Olha a abundância. Se fosse escassez, teria uma semente, duas sementes. Nossa, se não der certo, faça uma previdência, porque aí se não der certo o plantio dessa semente, você tem um seguro de outra semente. Percebe a escassez? Não. Abre 8.000 sementes, abre não sei quantas mil. É muito abundante, tudo é muito abundante. Então essa é a visão que a gente tem que migrar. Né? Então se temos medo do que falta, competimos para criar estoques. Então já que não vai faltar, precisamos estocar. Não precisamos estocar e podemos dedicar esforços para criar mais riqueza. Então vamos trazer, vamos unir, né?
Quando diminuímos o fluxo, aumentamos o custo da transação. Quando aumentamos o fluxo, diminuímos o custo da transação. Ou seja, você viu como cresceu o preço do supermercado na crise financeira? Então, é escassez. Quando aumentamos o custo, excluímos aqueles que não podem pagar. Você não pode pagar, você que sofra, é igual Candé. 2 bilhões de pessoas hoje sem comida. Né? Quando diminuímos os custos, incluímos aqueles que não podem pagar. Que é hoje o que funciona em toda uma área maravilhosa da agroecologia, dos cursos de vivência, que é assim. Se você tem 3 formas de participar do curso, tem até a gratuita. Aí a gratuita você ajuda a ajudar na organização, você lava uma louça, você ajuda. Então por que não, né? Novas formas, né? Quando excluímos quem não pode pagar, nossa visão de mundo se confirma, ou seja, não tem para todo mundo. E quando incluímos quem não pode pagar, a nossa visão de mundo se confirma, ou seja, tem para todo mundo. Então, essas 2 formas de pensar são formas que a gente pode levar para a nossa vida no sentido de criar abundância para nós, nos nossos sentimentos, nas formas que a gente está. Se você está vivendo num ambiente muito negativo, troque o ambiente. Né? Não fique nesse ambiente, procure novos meios. Esse daqui, né, para lembrar que nós somos seres muito além do físico. Né? Nós somos seres energéticos, nós estamos em constante movimento, né? Energia ascendente pelo chakra básico, sai pelo chakra coronário e novamente, né? Então nós temos todo um plano invisível que rege. Nós vibramos em frustração, nós vibramos em medo, escassez, nós estamos em uma vibração que não tem harmonia, uma vibração, uma música desafinada. Quando a gente sintoniza no amor, na apreciação, na aceitação, nós vibramos, nós conduzimos o nosso estado de saúde. E também podemos trabalhar nos planos espirituais com mais tranquilidade, né? Sem tantas fortalezas ali que a gente vai criando no nosso dia a dia, né? E aí, ao final das contas, escolheremos, né, os 2 caminhos, a abundância ou a escassez, né? Essa é a nossa escolha agora como humanidade, nos próximos 20 anos. Vai ser essa. A gente daqui a 20 anos vai estar num mundo completamente diferente. A gente vai olhar para trás e daí vai ver. Se a gente conseguiu soltar soluções e fazer com que as soluções unidas fossem implementadas, que não está um pulo disso, está um pulo. Os movimentos do planeta estão incríveis, assim, incríveis. Ou a gente vai negar isso e vai com a guerra, com a escassez, com as coisas, e aí é cada um por si, aí é cada um nas suas bolhas, né? Aí os buscadores estarão preservados. As pessoas que são do bem estarão preservadas, isso pode ter certeza. Pode a forte onda bater, pode fazer o que for. As pessoas que vibram o amor e a paz estarão preservadas, mas estarão em comunidades. Não estarão soltas no meio do caos, estarão unidas com outras pessoas. E aí, para finalizar, vou passar a gente inaugurou aqui em São José dos Campos o Instituto Regeneração Global. Eu fui até na Rádio Vivência Espírita, lá no Cupuí, falar sobre esse movimento que a gente iniciou com objetivos globais, que é de formar a primeira biblioteca global de soluções. Porque hoje, se você quer alguma solução, você percebe que você não tem onde encontrar. Então, não tinha uma biblioteca global. A gente pesquisou no mundo, tem 4, 5 iniciativas no mundo que visam isso, mas todas elas não tem uma forma visual, não é, né, agradável, né? Então, eu vou mostrar para vocês. A gente tem o propósito de promover as soluções, né, que contribuem para a regeneração do planeta, o equilíbrio da sociedade, por meio de ações virtuais e iniciativas que facilitam a concretização de projetos de impacto social e ambiental. Então, o nosso objetivo é fazer com que as soluções aconteçam no nosso dia a dia, fazer com que as ideias que podem mudar o planeta se tornem realidade de fato. Então, para isso, a gente propõe o portal regeneraçãoglobal.com e estamos aí com várias frentes de ações, com escolas municipais aqui de São José, com locais de agricultura, com centros de acolhimento a pessoas com deficiência, vários locais trabalhando para levar soluções, para levar essa energia, né, de criação das soluções. E ali, existe um videozinho de 1 minuto que ele apresenta
mudar a entrada do som, né? O desequilíbrio da sociedade em que vivemos é evidente. Existe muito debate e notícias focadas nos inúmeros problemas que criamos. Mas por que não dedicamos toda essa energia para as soluções que podem nos levar a uma nova forma de viver? Conheça o Instituto Regeneração Global. Queremos criar de forma colaborativa a primeira biblioteca global de soluções para organizar todas as iniciativas que já existem para a melhoria das nossas vidas. Todas as soluções são divididas nas 8 áreas essenciais da humanidade e com rápido acesso aos inventores e responsáveis. O mundo precisa de regeneradores. Apoie as soluções e faça parte deste movimento. Acesse o portal e saiba mais. E hoje a gente está nessa luta de agregar pessoas, de trazer, a gente já está aí com pessoas de 8 países envolvidas, assim, de alguma maneira, página no Facebook, 7.000 pessoas, o grupo 2.000 pessoas, WhatsApp com 200. Então a minha vida hoje veio essa onda, e eu todo dia vem alguém me chama, olha, eu estou trabalhando com tal projeto, eu achei muito legal, vou fazer uma beleza, vai lá, tipo, só direcionando para os fluxos de trabalho, sabe? E convido todos a fazer parte. Quando você entra no portal, logo ali tem o Faça Parte, você clica ali, tem todas as instruções para quem quiser fazer parte. E, nossa, alegria total de quem quiser, tem vários terapeutas, tem pessoas que trabalham com cura, com espiritualidade também, porque a gente tem a área da consciência, vocês viram? São as soluções de consciência, né? E, então, é isso. Eu desculpo a quebra do protocolo no início lá. Mas poxa, muito obrigado mesmo. Até, eu não sei se tem alguma pergunta também, alguém, alguma dúvida, alguma coisa, mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, fico muito feliz com o convite e vamos em frente acreditando, vibrando e estando a favor das soluções. Quando começar a ver que está muito problema na cabeça, para e fala, meu, tem outra polaridade lá que eu estou esquecendo. Enquanto a gente está falando de problema aqui, tem gente falando de solução lá. Então, virar a chave, né? Virar a chave. Parou, acabou o problema, vamos agora para a solução. Beleza, está errado, e agora? Como a gente faz? Sabe? Proposta nova, entusiasmo, aceitar, acolher a diferença, sentir no coração o sentimento que vale a pena, sabe? Então, surpreender as pessoas. Hora de surpreender. A pessoa acha que você vai reagir de uma forma, você vai reagir de outra. Você fala, nossa, mas como assim? Você vê, não, o amor, você olha para ela. O que você sente? Como que eu vou ficar bravo? Então, dá o exemplo no dia a dia, sabendo que somos eternos aprendidos, né? Muito obrigado, gente. Tem protocolo não. Então,